narco-ditador Nicolás Maduro. Jornal americano revela a conversa secreta de Joesley Batista e Maduro. Você já quis ser uma mosquinha na sala para assistir a certos acontecimentos históricos? Olha, eu já. E se tem um desses momentos que eu queria ter visto, foi a reunião entre o empresário Joesley Batista, dono da JF, um velho conhecido das páginas policiais aqui do Brasil, e o narco-ditador Nicolás Maduro. Se você também quer saber tudo o que aconteceu nesse encontro, então vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho, porque eu vou te contar todos os detalhes de como que ele aconteceu agora. E lá no final ainda, eu vou te contar as duas grandes lições dessa história toda. E eu não podia começar esse domingo sem te dar um bom dia nesse domingo. Que você tenha um domingo abençoado e abençoador, você e a sua família. E no final, eu vou te falar sobre uma das 3 tentações de Jesus no deserto. Isso porque vai ter a ver com o nosso assunto, mas só lá no finalzinho. Agora bora direto ao ponto. Porque o jornal The Washington Post, que é um dos mais prestigiados e importantes do mundo, publicou uma longa matéria sobre os últimos dias de Maduro no poder e sobre como que aliados do ditador, intermediários, negociadores, tentaram de todas as formas e até o último momento oferecer rotas de fuga para Maduro a fim de que ele abandonasse voluntariamente o seu cargo e o poder, a fim de que ele recebesse algum tipo de anistia ou imunidade e ele pudesse ir aproveitar os bilhões em dólares e em ouro que ele roubou do povo venezuelano em algum outro país, como a Turquia ou a Rússia. E aí eis que, no corpo da matéria do Washington Post, aparece ele quem, Deltan? Ele, Joesley Batista, como um desses negociadores. Olha aqui a matéria do Washington Post. Emissários não oficiais preencheram o vácuo. Entre eles estava o bilionário brasileiro Joesley Batista, que chegou à capital venezuelana no final de novembro com uma missão, qual? Persuadir Maduro a deixar o poder. Entre os pontos discutidos naquele dia estava um plano para a renúncia do presidente Maduro, segundo 3 pessoas familiarizadas com a reunião. Maduro recebeu uma oferta para se exilar na Turquia ou em algum outro país disposto a recebê-lo, disseram 2 dessas pessoas. A embaixada da Turquia em Washington não respondeu ao pedido de comentário. Segundo uma pessoa familiarizada com as deliberações do governo Trump, um possível acordo de asilo para Maduro na Turquia estava em discussão desde pelo menos novembro, incluindo aí garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas o ex-líder Maduro, agora preso, e a sua esposa reagiram com indignação, disseram as 3 pessoas. Nicolás Maduro teve várias oportunidades de evitar isso, disse Marco Rubio durante uma aparição com Trump em Mar-a-Lago no sábado. Foram feitas ofertas mas muito generosas a ele, e em vez disso, ele escolheu agir como um louco, escolheu fazer palhaçadas. Gente, quem acompanha aqui o canal sabe que uma gota d'água para que Trump fizesse a operação militar contra o Maduro foram justamente as palhaçadas do Maduro. Ele fazendo aquelas dancinhas, pedindo paz para o Trump, o que foi compreendido por Donald Trump como um deboche, como um sinal de que o Maduro estava vendo as ameaças do Trump como uma espécie de blefe e não como ameaças reais e concretas. Segue aqui. Batista, um magnata da carne bovina com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já vou te falar o que são esses interesses. Ele já havia atuado como intermediário nas negociações sobre as tarifas que o Trump impôs aos produtos brasileiros. Ele chegou a Caracas com uma lista de 4 pontos, incluindo a insistência no acesso americano a metais raros e petróleo, o rompimento com Cuba, que é uma aliada de longa data da Venezuela, e a saída de Maduro do país, segundo uma pessoa familiarizada com a reunião. Após a viagem, Batista relatou suas conclusões à administração Donald Trump, disse um alto funcionário da Casa Branca. Ele não estava trabalhando a mando dos Estados Unidos, afirmou o funcionário, mas as suas descobertas foram tomadas em consideração. A matéria, gente, retrata o Joesley Batista como um bilionário brasileiro com interesses comerciais, tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela. Mas que interesses que são esses, Deltan? Nos Estados Unidos, a JF, empresa dos Batistas, ela abriu capital recentemente na Bolsa em Nova York. E nós sabemos também pela imprensa que o Joesley se encontrou pessoalmente com o Trump para interceder pelo Brasil em relação ao tarifaço e também pela negociação da Lei Magnitsky contra Moraes.
Relatos da imprensa dizem que os irmãos Batista pretendem investir bilhões e bilhões de dólares nos próximos anos nos Estados Unidos. E todo mundo que conhece o Trump sabe que esse é o tipo de coisa que ele realmente valoriza em uma negociação. Certo, mas e na Venezuela? Quais são os interesses aí do Maduro? Desculpa, quais são os interesses aí dos irmãos Batista? Confere aqui comigo nessa nota do Lauro Jardim, ó. Joesley Batista e seus poços de petróleo na Venezuela sob segredo. Como assim? A JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista é dona de poços de exploração de petróleo na Venezuela desde 2024. Em novembro, Joesley esteve em Caracas tentando convencer Maduro a renunciar antes que Donald Trump o tirasse à força da cadeira de presidente. A prova do prestígio de Joesley com o ditador deposto é que ele foi recebido em audiência. Mas não se sabe muito mais sobre os negócios na área de energia da JF na Venezuela. Motivo. O Itamaraty colocou sob sigilo os telegramas diplomáticos trocados com a Embaixada do Brasil em Caracas sobre esses negócios. Um sigilo de 5 anos, conforme revelou no ano passado a Malu Gaspar. Esse é o governo Lula da transparência, não é? Que disse que era um absurdo os sigilos de Bolsonaro, que ia colocar tudo em transparência. Esse é o governo Lula da transparência. Duas coisas ficam claras aí em toda essa história. A primeira é que Joesley Batista tem, há algum tempo, atuado como uma espécie aí de ministro das Relações Exteriores do Brasil, de fato, um não oficial, mas de fato ministro das Relações Exteriores. Muito provavelmente aí com a autorização do próprio Lula, de quem ele é próximo, o que é bastante alarmante, considerando os interesses comerciais do Joesley e da sua extensa ficha criminal. Tudo isso deixa a gente preocupado. Todo mundo sabe da extensa ficha criminal dele, desde aquelas operações lá da Operação Greenfield, lá envolvendo o próprio Temer, a delação premiada em que eles confessaram ter subornado aí mais de 1.000 agentes públicos e tudo mais. Isso tudo deixa a gente muito preocupado. A segunda coisa é que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a confirmação da máxima de que o dinheiro é a linguagem universal. Todo mundo, o mundo inteiro, entende. E para fechar, gente, não me entenda mal. O problema não é o dinheiro. Você lembra das 3 tentações de Jesus no deserto? Na segunda, aquela dos reinos, Satanás oferece os reinos do mundo a Jesus se ele tão somente adorasse o diabo. Algo aí que seria uma idolatria. O problema não era ter poder. Cabia a Jesus ser o Senhor dos reinos. Esse era o propósito divino para ele. O problema era o meio, era o caminho para conseguir isso. O diabo ofereceu a idolatria. E Jesus respondeu dizendo que somente adorarás ao Senhor, o teu Deus. Em outras palavras, Jesus disse, o fim não justifica os meios. Um fim ilegítimo, ser o Senhor sobre os reinos, não justifica a adoção de um meio errado, ilícito, criminoso, o que for. O problema não é então, gente, o dinheiro, não me entenda mal, mas o problema são os mecanismos, muitas vezes ilícitos, de corrupção, de desvio, de opressão de todo um povo ou de compadrio com que muita gente alcança o dinheiro. E no final, Jesus se tornou Senhor dos reinos, mas isso por um caminho de obediência, de sofrimento e de cruz. Que nós todos possamos alcançar o propósito divino para as nossas vidas pelo caminho certo, de trabalho, de perseverança, de honestidade e de amor. Fica então essa reflexão aqui para você, para o seu domingo, em que eu espero que você possa passar um tempo orando, refletindo, cuidando dos seus relacionamentos, horizontais com as pessoas mais próximas e vertical com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Jornal Americano revela a conversa secreta de Joesley Batista e Maduro. Você já quis ser uma mosquinha na sala para assistir a certos